Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar ADF, o canal de comunicação direto com a comunidade, onde nós trazemos empresários, trazemos personalidades para discussões importantes para a nossa cidade. E hoje eu tenho o prazer imenso de ter aqui comigo um amigo que é o Reginaldo, presidente do CDRS, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura, doutor Túlio, que é o presidente da ETR, Empresas de Terras Rurais do Distrito Federal, que também Túlio, que é um diretor técnico que auxilia o doutor Túlio, o doutor Cândido, perdão. E assim, vamos começar, Reginaldo. Fala um pouquinho de você, amigo. Boa tarde a todos. Sou Reginaldo, presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural de Ceilândia, que é vinculado aí à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Muito. Ô, perigoso. E o que acontece? Então a gente vem aí procurando um bom desenvolvimento, para dentro da área rural, e a gente descobriu, nesse longo tempo aí de CDRS, duas pessoas aí que realmente fez o produtor acreditar novamente aí na sua regularização, doutor Cândido, Túlio, então são as pessoas aí especiais para a gente. Doutor Cândido, fala um Boa pouquinho tarde, aí. Eduardo. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você, um tema tão importante, regularização fundiária do Distrito Federal. É, eu trabalhei muito tempo aqui na Embrapa, mais de 30 anos, estou aposentado pela Embrapa, voltei para o Mato Grosso, fui deputado estadual para o estado do Mato Grosso, presidente do Estudo de Terra do estado do Mato Grosso. Depois de Ibanez me convidou para vir para cá, eu ia disputar outra eleição, não disputei. Ele foi meu estagiário há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, e me convidou para vir ajudá-lo aqui. Eu estou com o Ibanez, ele me colocou na Secretaria de Agricultura e lá eu descobri que o produtor rural não era dono de terra. Aí fiquei surpreso, por que que o produtor rural de Brasília não pode ser dono de terra? E as terras têm que estar na mão do particular para gerar riqueza e renda. É assim que acontece em todos os estados do Brasil. Aí começamos a discussão de criar um órgão que pudesse efetivamente levar a paz social no campo. A paz social no campo só se adquire com a segurança jurídica. A segurança jurídica é ter o documento da sua terra. Esse foi o grande desafio e é para isso que nós estamos aqui. Na minha visão, isso foi um pacificador de conflitos. A regularização é isso, né? Na verdade, esse é o grande legado da regularização, é você pacificar, você trazer segurança jurídica, então. Uma coisa que eu sempre ouvi, reclamação dos produtores, é o seguinte: eu não posso pegar um empréstimo porque a terra não é minha. Eu não posso captar recursos para produção porque eu não tenho como oferecer uma garantia. Empobrece a área rural. Isso. Se Explica. você faz um financiamento hoje, você tem um documento da sua terra, você faz um FCO, é um Fundo Constitucional do Centro-Oeste, é um juro de 3% ao ano, investimento com 7 anos com dor de carência. Como é que você não melhora de vida com um juro desse? Você pode comprar 50, 100, 200 vacas para pagar em 7 anos com dor de carência, você paga com as crias das crias. E você vai melhorando o campo vai ficando rico, gerando emprego. Por isso que os outros estados, principalmente o estado de Mato Grosso, é o maior produtor de grão do Brasil. Pois é, mas o DF agora já tem isso. Acreditamos. O DF já tem isso. Túlio, me fala uma coisa, como é que você chegou aí na ETR? Rapaz, primeiro, antes de falar aí da nossa história, Eduardo, tinha que parabenizar por esse projeto, tenho acompanhado, isso é importantíssimo falar e ter essa oportunidade de falar diretamente para o produtor, essa audiência qualificada, que é quem busca o conteúdo, A gente se acostumou numa era em que a gente ligava a televisão e a gente tinha que consumir o que passava na televisão, e hoje não, hoje com os podcasts é o contrário, é a audiência que procura o conteúdo, então por isso, te agradecer pela oportunidade aqui, porque eu sei que o podcast está crescendo, e muitas pessoas vão consumir desse assunto, desse conteúdo, e para mim é uma honra estar aqui. Eu não conheci o doutor Cândido, eu sou servidor de carreira, do IBRAM, do GDF, desde 2012, mas desde 2009 eu sou servidor público, e sempre trabalhei com essa parte de meio ambiente, e cheguei a ser vice-presidente do IBRAM, fui chefe do jurídico também, e no momento da reeleição do governador, eu já procurava um local realmente para sair. Chega um momento que você já está saturado, enfim, você quer explorar novos horizontes, enfim. E aí, quando pensa que não, um belo dia meu telefone tocou, e aí olha o convite. Aí o doutor Cândido, que eu também não tinha, não conhecia, o doutor Cândido falou: "Olha, eu preciso tomar um café com você. Você tem disposição, tem agenda?" Eu falei: "Não, vamos lá". E ele levou, eu falei: "Mande o endereço que eu vou, encontro do senhor, que dia? É agora, se você puder ir agora, você vem". Aí eu larguei tudo lá, O tema era urgente. o tema era urgente, aí
larguei o que eu estava fazendo, liguei para minha esposa, né, inclusive um abraço aí, a gente vai casar agora dia 23, Como é o nome da moça? Maiara Borges. Ah, É. por favor. Aí eu liguei para ela e falei: "Olha", que eu vi a localização e estava dando num apartamento, né. Aí eu falei: "Ó, amor, é o seguinte, o doutor Cante, que é secretário de agricultura até então, e tal, tá me ligando aqui para eu encontrar com ele". Aí ela: "Vai". Eu: "Não, tô te falando que é na casa dele, eu não sei o que é que esse homem quer tratar comigo, ele não me conhece, eu não conheço ele". Aí quando chegou lá, rapaz, subimos lá para conversar, aí ele: "Meu filho, eu vou ser muito objetivo, que eu sei que você tem seus afazeres, eu também tenho os meus, é o seguinte, o governador determinou a criação de uma empresa que vai trabalhar só com regularização de terra. Eu preciso de uma pessoa lá, né, mas eu não preciso de um funcionário não preciso de um empregado não, nem de um diretor. Eu preciso de alguém que amarra as camisas comigo". Ó, Aí eu falei assim, aí eu fiquei assustado, né, porque eu falei assim: "Rapaz", aí ele: "Você conhece esse termo?" Eu falei: "Não". "Não, lá no Mato Grosso é o seguinte, quando o cara tá com as camisas amarradas, rapaz, ele passa fome junto, ele passa sede junto, ele apanha junto, mas ele sai na foto junto. Você aceita o desafio?" Eu já me tremendo assim, eu falei: "Olha, doutor, posso pensar". E ele: "Não, você é de hoje para amanhã, tem que me dar a resposta aí". Aí agora, ela falou: era pressa, aí a coisa aconteceu de uma forma tão natural e em poucos dias a gente já estava encaminhando a criação da empresa, né. Naquele momento se discutiu o quadro, quem ocuparia, né, cada cargo ali, e para mim foi uma grata surpresa ter sido convidado, né. E aí eu lembro de perguntar isso para ele depois dessa nossa conversa, eu falei: "Doutor Cândido, mas por que eu?" Aí ele: "Você vai entender, calma, você vai entender, porque de fato aqui, Eduardo, essa questão fundiária em Brasília, sempre foi muito espinhoso, muito complexo, né, assim, a própria criação, essa complexidade remonta à própria, criação, como foi instituída a nova capital, né, a época, a forma como se deu. Então esse assunto, não exista ninguém que possa chegar numa mesa como essa e falar assim: "Eu entendo de regularização aqui no Distrito Federal", né. Todo mundo que quer entender, na verdade, chega lá alguns especialistas, inclusive: "Não, porque eu já dei aula disso, eu conheço aquilo, eu vou eu sei como fazer". eu vou fazer uma interrupção aqui só para dizer, hoje em dia quando eu escuto essa palavra especialista, eu falo: "Ah, veio o gol". A gente escuta, né. Então, a verdade é que eu não me via com esse currículo, mas na verdade depois eu descobri que pouquíssimas pessoas entendem, né, de regularização, e doutor Cândido é uma autoridade no assunto, veio do Instituto de Terras do Mato Grosso, veio com essa bagagem e com a experiência na Secretaria de Agricultura, construiu, né, essa autoridade para falar do assunto. E por outro lado, muito se tem a questão ambiental como um empecilho, né, a questão ambiental como um dificultador. E aí ele viu no meu currículo, na minha pessoa, quem poderia muitas vezes encontrar os caminhos dentro da legalidade, né, Fazer trazer então agilizações, isso né. E em vários viu, Eduardo, já que a gente tá entre amigos aqui, várias vezes ele me coloca em saia justa, rapaz, porque a gente chega em locais ó, essa carinha bem não nega, né. a gente chega em locais, assim, como já chegamos aqui na área JK, inclusive Reginaldo, né, Reginaldo é muito atuante, né, assim, aqui o concelho de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, não tem uma comunidade rural que a gente não tenha, visitado durante esse projeto, durante essa gestão dele, até em coisas que nem são de nossa responsabilidade, mas a gente vai lá, faz questão de apoiar o trabalho belíssimo, né, que Reginaldo tem feito. E nós estávamos aqui no núcleo rural Taguatinga, e tem uma questão ambiental muito sensível, né, que é a área JK, é o grande cinturão verde que se criou à época de Juteli, Aí, né. Arie JK. E aí nós estávamos lá com os produtores e todos eles ali muito exaltados ali, até porque, já passou várias pessoas, já passaram várias pessoas aqui, e aí tem esse negócio do plano de manejo da área JK, e que não pode isso, não pode aquilo. E eu confidenciei para ele no carro, falei: "O pior é que o senhor não sabe uma coisa, quando eu estava lá no IBRAM, eu fui uma das pessoas que Acertei a esse aí pô, você tá no lugar certo, que agora você vai ser o seu caminho inverso". Mas é um grande desafio, Eduardo. é, eu Mas eu tinha certeza que dava certo. Quando se procurou alguém que conhecesse bem a área ambiental de Brasília, foi para quebrar as barreiras, porque nó tem todo dia. Eu até costumo dizer que eu rezo para Nossa Senhora Desatadora do Nó, eu levo o nó na cara do Ibanez e ele desaba, para a gente poder avançar. E a gente fica feliz com isso, é um desafio bom. Ele foi, assim, muito simpático, mas ele hoje é um dos que mais entende de regularização de terra aqui. Tudo que tem de novo de regularização de terra no Brasil, ele está atualizado. Eu mando para ele até de madrugada.
Eu acredito. 10 da madrugada. Detalhe. Tudo que se sai, aliás, esses dias atrás saiu uma coisa muito importante, um provimento aí que facilita um pouco essa regularização. Olha, as coisas vão se modificando. E primeiro se media de braça. Essas terras aqui foram medidas de braça, não existia engenheiro. Hoje se mede pelo satélite. Hoje tem estado do Brasil, o estado do Pará, por exemplo, não põe uma marca no chão, os marcos são todos virtuais. Não precisa essa agonia toda, isso aí fazendo picada, puxando uma corrente. Isso passou, acabou, não existe mais. O Túlio hoje ele tem grandes informações, a gente tem uma ligação muito grande. Se tem uma publicação no Brasil que diz respeito à regularização, eu sempre recebo. Eu tenho uma amizade com alguém que trabalha com regularização de terra, e eu já passo essa informação para ele. Às vezes até à noite a gente vai Detalhe, assim, colocando isso aí, quando a gente começou nessa liga, o CDRS, né, já vem nessa questão de regularização, que é o grande anseio, né, da área rural, o produtor ele era inimigo do meio ambiente. Era visto assim, era visto assim. É que eu sou, né, o doutor, quando era da SEAG, nossa, tudo que chegava lá, não, tem que ver a área ambiental, então assim, dificultava. Então, se você perceber hoje, o produtor ele não é inimigo da área rural. Ele é companheiro, ele planta uma árvore, então ali ele não quer derrubar. Hoje, por exemplo, o incêndio, o produtor hoje dentro dessa formatação, hoje ele está procurando o bombeiro para fazer curso para poder apagar o fogo. Além da sua disponibilidade hídrica, hoje ele está muito mais consciente de que sem água não tem produção, não tem vida, não tem renda. Então é uma mudança inclusive de cultura, né, dos próprios órgãos ambientais, das pessoas que trabalham com esse assunto. Eu falo com o doutor Cândido, que ele sempre fala assim: "Ó, hoje o órgão mais avançado em termos de regularização de terra é o estado do Pará", né. Eu falo: "Até o nosso final da nossa gestão, Não parar, você não Traz nenhuma surpresa. Eles copiaram da gente do Mato Grosso, porque o instituto é mais antigo, e aperfeiçoaram e hoje estão na frente. E eu falei para ele: "O senhor vai sair da ETR dizendo no seu discurso que o estado mais avançado é o Distrito Federal". Porque todas essas tecnologias nós já adotamos aqui, compramos um drone agora recentemente, temos dashboards, hoje a gente tem monitoramento via satélite. Então a gente está investindo em tecnologia, Eduardo, porque hoje não se faz mais gestão, principalmente territorial, sem planejamento e sem tecnologia. Quem fechar os olhos para a inteligência artificial, para as ferramentas de geotecnologia, Vai ficar está para fadado a fracassar. Então a gente está investindo muito nisso, graças à expertise, do Dr. Cândido. Tudo que ele me manda, eu mando para a equipe também, e a gente vai já conversando para, dá para adotar isso aqui. E muita coisa a gente já tem incluído nas nossas rotinas para agilizar. Vocês estão de parabéns, A briga de terra é desde que o mundo é mundo. desde que o mundo é mundo. Aí quando você não regulariza, o conflito está armado, ele a qualquer momento vai ter um problema. O fato determinante para o governador criar essa empresa foi no dia que eu falei: "Governador, só tem invasão na sua cidade". Mas como assim? Só tem notícia de invasão em Goiânia, Anápolis, Lusiânia? Não tem. Por quê? Porque não é regularizado, governador. Vamos regularizar. Então vamos regularizar. Aí ele Vamos criar e vamos fazer. E estamos fazendo. Eu tenho certeza que tem muita gente feliz. Olha, a área de Brasília é pequena, são 230 mil hectares. Tem gente no Mato Grosso que sozinho tem mais de 230 mil hectares. Então não é um mundo, não. Se quiser fazer, faz. Mas ainda tem uns entraves, mas com habilidade, com trabalho, com paciência, tolerância, humildade, nós vamos vencendo. Eu tenho certeza, o que sempre atrapalhou, claro, eu não estou desmerecendo a iniciativa do governador Ibanez não, que é um governo que eu inclusive admiro e apoio, tá? Admiro e apoio. Mas o que acontece? Sempre, eu acho que o maior entrave sempre foi político. Sempre foi político. É um medo do desconhecido, meu amigo. Quando você fala: "Isso não vai dar certo, isso não pode, lá deu certo, mas aqui não dá, porque aqui é diferente, porque você não vai conseguir, não vai dar certo". Mas eu tinha certeza absoluta que iria dar certo. É claro, com uma bagagem dessa aí, Então, como é que não dá certo? ninguém nunca teve dúvida em relação a isso. Eu peguei um cidadão que tem uma grande experiência, muito trabalhador, competente, dedicado, e conhece a área ambiental como ninguém. Eu digo: "Vem para cá, menino, que a gente se junta aqui, dá para fazer um trabalho lá do outro lado", né. E graças a Deus eu tenho o maior prazer na minha vida de ter publicado o primeiro edital de venda de terra em Brasília. Depois de 65 anos, um produtor rural vai receber uma escritura, ele vai ser dono da terra dele, do destino. Isso é histórico. Isso é histórico. Isso é Porque nunca aconteceu. sensacional. E aí disse: "Mas todos não estão recebendo", mas aquele que não está recebendo sabe que vai chegar para ele também, claro, não vai fazer tudo de uma vez. Nós estamos vendendo agora mais de 11 mil hectares de terra. Quem poderia dizer em Brasília, 2 anos atrás, que iria vender? Eu cheguei em algumas reuniões, Eduardo, e as pessoas falavam, você falava: Só mais um. mais um mentiroso". Mas eu já tinha passado por essa situação. Quando eu fui para o Instituto de Terra do estado de Mato Grosso, eu tinha deixado de ser deputado. Eu cheguei num assentamento, fui expulso.
A presidenta na cadeira disse: "Mais um mentiroso aqui, não vai tem 40 anos que eu estou aqui, ninguém entregou esse título pra gente, é só mentira, mentira". Foi difícil eu convencê-la ela a ir no instituto pra gente bater um papo, conversar, tomar um café. Menos de 90 dias eu entreguei o título pra todo mundo. Aí começaram a acreditar que era possível, que era possível, que era possível. E graças a Deus aqui o povo tá acreditando, tá. E aqui são vários fatores, né, que a gente vai lembrando, mas assim, eu lembro desde o primeiro dia, quando a gente começou a montar o planejamento, bom, tínhamos uma equipe boa, né, começamos ali a falar de infraestrutura, computador, o que que tinha, o que que não tinha, e aí eu lembro que uma coisa foi determinante para o sucesso desse trabalho, que foi o seguinte: o doutor Cândido pediu um planejamento prévio e falou: "Agora segura, porque nós vamos discutir com quem realmente entende, e com quem realmente poderia dar esse suporte nesse trabalho", que era justamente os presidentes dos conselhos rurais. Aí foi quando a gente conheceu, por exemplo, eu particularmente conheci o Reginaldo, que foram pessoas que acreditaram nesse trabalho, porque a grande maioria já tinha desacreditado, era muita promessa, era muita, né, balela, muitas pessoas já tinham passado. E quando a gente sentou com os presidentes de conselho, aí eu acho que ali foi a chave para esse trabalho dar certo. Porque quando você tem uma liderança que fala: "Não, o que que você precisa?", eu falava: "Ó, relação, por onde a gente vai começar?". Eu lembro que o Reginaldo marcou, no espaço, assim, de uns 2, 3 meses, que era o tempo que a gente estava discutindo sede, cadeira, computador, cara, umas 8 reuniões. E nós começamos a percorrer, né, vários núcleos rurais aqui da região dele, e uma coisa me chamou a atenção: "Eduardo, você tem que falar, porque tem que falar de público". Eu sabia que ele era produtor rural, mas não sabia onde, porque não tinha acesso à base ainda, né, não tinha, ali aquelas informações, a gente estava justamente consolidando o que vinha da SEAGRE. E aí, certa vez eu descobri que ele era produtor no Córrego dos Currais, e ele nunca tinha levado a gente no Córrego dos Currais. Ele levou em várias comunidades, e todas as comunidades a gente saía dali, fomos no Boa Esperança, fomos na RGJK, fomos lá no Veredas, fomos em um monte de lugar. No Córrego das Corujas, fomos no Sete Estrelas. Rapaz, a gente percorreu aqui, andou pra caramba. Aí ele deixou a dele por último. Aí ele falou: "Ó, vamos marcar uma reunião lá no Córrego dos Currais e tal". Eu tenho até, assim, ele ainda até meio sim, até eu tenho uma área lá, mas enfim, a gente. Aí eu: "Não, rapaz, você tá no direito, o trabalho nosso ele é impessoal e a gente tá vindo aqui", né, ó, claro, se você tá numa posição de liderança, e isso que me chamou a atenção, ele não reivindicou pra ele ou pra comunidade dele, porque tem muita gente que é assim: "Olha, eu sou presidente da associação, começa pelo meu aqui". Ele não, foi deixando, eu acho que ele foi sentindo a temperatura e tudo. Aí quando chegou no Córrego dos Currais, e aí é um ponto também, né, doutor, e o povo não tinha uma luz no fim do túnel, né, não tinha uma legislação para trabalhar, é uma área de proteção de manancial, é uma área com muito conflito fundiário, né, que foi se perpetuando, e quanto mais tempo passa, pior fica, porque as pessoas morrem, elas casam, elas se separam, elas negociam, aí tem aí entra um outro conflito. E lá, graças a Deus, de 33, 34 imóveis, a gente entregou mais de 20. Tem alguns para serem entregues? Tem. Mas para quem não tinha nada, ninguém lá tinha contrato de concessão, né. Gente, é mais da metade. Uma briga com a Flona, gente respondendo ação penal, uma confusão, cara. E quando você chega com um contrato de concessão, você pacifica, você fala: "Ó, aqui tá delimitado, tem um documento que reconhece a sua legitimidade". Mas só foi possível, ideia dele e de outros, né, nós conseguimos uma portaria da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura, delegando competência para que a gente pudesse fazer a regularização dessas áreas. Então foi um trabalho todo arquitetado para que pudesse chegar lá no final. Foi um trabalho de Estado. É, Quer dizer que Tico de Estado, de uma palavrinha, teve a vontade de fazer. Mas é isso, pô. Essa foi a diferença. Essa é a diferença. Agora eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, mas dizer que vocês conseguiram um parceiro excepcional Obrigado. nessa caminhada. Eu sou suspeito por falar, porque é meu amigo. tenho tido a felicidade de conhecer o Reginaldo. Eu acho que hoje eu considero ele como um grande amigo. E a amizade não tem preço, mas ela tem valores. Com certeza. A amizade é um laço bonito que não prende, não aperta, mas embeleza a alma da gente. É verdade, né? Tem abraço, tem sorriso, tem coração. A amizade não se compra, é conquistada, ela é reconhecida. Eu tenho um carinho muito grande por ele sabe disso. Eu gosto aqui dessa área imensa aqui de Ceilândia, que ele tão bem conduz, como as outras regiões do Distrito Federal. A gente vai construindo amizade. Ninguém faz nada sozinho. A chave do sucesso foi envolver os interessados. Lá eu envolvi as pessoas para fazer o trabalho, eles pagando. Aqui eu envolvi a capacidade de cada um de arregimentar a força para a gente poder sair lá na frente. Então, graças a Deus, eu estou muito feliz. Desafio. Isso é a causa da minha vida, rapaz.
Eu não vou sem entregar uma escritura. Eu comecei a dizer, ele ouviu isso há muito tempo. Eu não vou sem entregar uma escritura. Ninguém acreditava, nem quem criou a empresa acreditava. Só o Ibanez. Nós saímos da Secretaria de Agricultura, junto a todos os conselhos, ele sentou lá, ó, e eu ouvi, porque do conselho, não, vai ser mais uma história que vai se perpetuar. Mas assim, como a gente só não pode alegria, né, então vamos lá que as comunidades já passou algumas perguntas aqui. É importante hoje essa pergunta: quais são os gargalos hoje, que hoje a ETR vem, né, trazendo, vem passando para essa regularização? Porque quando começa a ver a criança, né, começa os gargalos, o interesse, a gente tem essa curiosidade de saber quais são os gargalos hoje para essa continuidade desse trabalho aí. Vamos lá, eu acho que tem um primeiro grande gargalo, que é a falta de acreditar nesse, né, um cinismo, assim, um ceticismo com relação à regularização. Pra você ter ideia, hoje a gente tem mais de 100 contratos de concessão prontos para serem entregues e as pessoas não vão buscar, né, enquanto tem de um lado tem muita gente que corre, busca, né, reivindica, e tem uma outra parcela que não quer regularizar ou que não tem interesse na regularização. Então a gente já percebeu o porquê, a gente até mapeou esse desinteresse na regularização, né. Por quê? Uma pergunta, sem querer atrapalhar, mas qual é o gatilho que a pessoa não quer? Eu vou te falar. Exatamente. Por que que ela não quer? Porque se criou dentro do Distrito Federal uma cultura de se ocupar a terra pública sem pagar nada por ela. E quando você assina o contrato de concessão, você passa a pagar R$ 150 por hectare por ano. Então, existe um desinteresse por parte de alguns com relação à regularização. Esse é um grande gargalo. Quer ver um outro gargalo? A legislação. A legislação hoje, a gente trabalha no limite do que a lei determina, mas existem coisas que a lei nos amarra. Por exemplo, hoje eu não posso entregar um contrato de concessão para um cara que tem uma certidão positiva de débitos. Se ele dever um IPVA ou um IPTU, se ele tiver alguma coisa vinculada ao CPF dele, alguma dívida, isso impede que eu entregue um contrato de concessão de uso. Então, o que que a legislação fez? Ela estipulou a regularização como um método indireto de cobrança de tributo. Isso não cabe em lugar nenhum. Porque se eu falo que a regularização é a porta de entrada para o financiamento, para o investimento, para o cara dar um salto de qualidade, inclusive de produção, como é que eu vinculo aí isso a ele quitar uma dívida com o GDF, né? Então, assim, eu na verdade estou impedindo que ele saia dessa situação que ele está. Então a gente Até mesmo para pagar o débito. até mesmo para pagar o débito. Então, assim, e o contrato de concessão, muitas vezes, a água é irregular, a energia é gato. E o contrato de concessão, ele traz essa formalidade para o concessionário. Opa, agora eu vou pedir na Neoenergia um endereço, um CEP. Tem regiões rurais que não tem Agora sai documento para isso. agora tem documento. Então a legislação também é um gargalo que a gente precisa enfrentar. E também a gente não pode deixar de falar, a cultura que se criou, né, até dentro dos órgãos também. Aqui a gente percebe que muita coisa é muito mais difícil do que em outros lugares, né, mas eu acho que isso a gente tem conseguido avançar. A ETR, eu acho que com menos de 2 anos a gente já conseguiu mostrar que é uma empresa séria, que é comprometida, o corpo técnico é qualificado, tem compromisso com o produtor rural e principalmente compromisso com a gestão das áreas públicas, porque quando a gente fala de área de propriedade da terra capa, a gente está falando de um patrimônio que é de todos nós, É verdade. né. Então se você não tem gestão sobre isso, se você não tem, olha só, até 2023, a política de regularização, ela falava o seguinte: "O Reginaldo ocupa uma área, ele tem que me procurar". Ele tinha que fazer o plano de utilização, ele tinha que contratar os estudos, ele que tinha que saber se a área dele era particular, privada, da terra cap ou em comum, para ele entrar com o processo. Ou seja, o Estado terceirizou. Exatamente. A gente inverteu essa lógica, Eduardo. A gente inverteu. A gente pegou, por exemplo, lá no Córrego dos Currais, tinha gente com processo, tinha gente sem processo, tinha gente já com processo há 2, 3 anos parado. O interesse é meu, eu sou o dono da área. Eu sou obrigado a fazer isso. Então eu notifico ele para que ele venha para dentro do processo. Ah, mas ele não tem PU, mas ele tem produção, eu faço o PU dele. Eu faço o PU dele. Hoje a gente faz o plano de utilização, que é um documento obrigatório, para sair do outro lado com a regularização. Ah, o cara não tem uso, ou não chegou nos 40% que a legislação estabelece. Ele tem a oportunidade, então, de apresentar uma declaração de uso. Tá, você tem 2 anos aqui para implementar isso.
Então, a gente ao longo desses 2 anos, a gente foi quebrando esses gargalos, a gente foi avançando, mas a gente percebe que ainda tem algo para a gente melhorar dentro dessa gestão. Então, eu colocaria esses 2 aí como exemplos, né, a legislação e o próprio desinteresse. Mas eu acho que tem um fator também muito importante. A questão da cultura aqui de viver, sem regularizar. Ou seja, o errado é certo. Quer dizer, não ser dono da correta. E aí a pessoa chega e diz: essa terra é minha. E ele vê, não é dono da terra. Terra só é dono quem tem um registro. Mas eu comprei de fulano, você comprou de quem não era dono também, senhor. Então vamos regularizar. E existia também esse descrédito. Isso Descrédito. E as pessoas falam: isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Quer dizer, as pessoas têm medo do novo. E às vezes a gente precisa aceitar o novo. Mas como eu já venho de uma experiência de que as pessoas não aceitaram o novo e o novo deu certo, isso não me incomodava. entendi. E é comum as pessoas reagirem ao novo. Você chega na sua casa hoje, a cama mudou de lugar. Por que mudou minha cama de lugar? Não, eu não gostei. 3, 4 isso. Você sabe que ficou até bom. Até estou gostando, vocês têm aqui. Então há uma resistência que é natural do novo. E a gente tinha que aplicar o novo aqui para deixar o velho para trás. Tinha que e fazer, quebrar essa e barreira. fazer gente feliz. Eu nunca tive dúvida que daria certo. Eu tenho certeza disso com a sua experiência. Agora, vamos para os números. Vamos. Vamos para os números. Vamos começar pela Reginaldo. Quantos produtores rurais tem no CDRS Ceilândia e Itaguatinga? E hoje é Samambaia. Hoje, na verdade, são 28 associações, né? E abrange aí Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Estrutural. 4 regiões. Isso tudo dentro do Guarujá do seu E CDRS. EDS Ceilândia. Então, hoje a gente tem 28 associações vinculadas. E aí eu vou botar esse ponto. Então, 28, 9 acredita. 9 acredita. As outras 28 ela espera. Ou ela espera, ou ela tem outros tipos de trabalho, ou ela tem outro tipo de outra coisa. Então, assim, hoje, né, realmente, essa colocação do senhor não é só o senhor que sofre, o CDRS também sofre com isso. Então, se 28 associações tivessem o mesmo pensamento, tivesse o mesmo êxito na questão de trabalho, a área rural aqui seria um fenômeno. Só que a gente tem algumas coisas que não acredita, tem outras que dificultam. Então, assim, essa é a dificuldade do CDRS hoje. Entendi. E aquela ideia que a gente conversou lá atrás das micro-regiões, você está levando aquilo adiante? Sim. Hoje eu trabalho, inclusive hoje a gente tem, né, a federação, né, que vai logo em seguida vai estar também aqui também nos debates, é uma das que vem organizando isso, né, a nossa federação APPRO Rural. Então ela já vem trabalhando isso, ela vem atingindo todos os 4 cantos, né, da região. É o outro ponto de trabalho que vem crescendo, né, então hoje o CTRS hoje também já compõe esse trabalho, né, da FEPRO Rural. E assim, com essa metodologia, né, por isso que a gente também fez o convite a ela também para vir, para justamente nessa visão que foi colocada lá atrás, que atinge todo o Distrito Federal. Maravilha. Mas de número, eu quero te falar Não, uma coisa. eu vou Sabe por quê? Quando nós assumimos essa empresa, eu todo dia cobrava do Túlio. Qual é o meu universo de trabalho? Não, espera aí, deixa eu Qual interromper. é o meu universo? Deixa eu interromper. Quando assumimos não, né, quando criamos. Quando criamos, Aí ele fala: "Doutor, espera aí, eu digo: "Eu não quero saber o que que eu vou fazer. São 10.000 hectares, são 15, são 10, são 12, são 20, são 6", até que se chegou um número que era 230.000 hectares de terra. Então meu universo são 230.000 hectares de terra para trabalhar. Como é que nós vamos trabalhar os 230.000 hectares de terra? E hoje, assim, Eduardo, a felicidade é que nós estamos vendendo 11.000, tem 20.000 hectares finalizando, e estamos concluindo mais 6.000 lá em São Sebastião. Oh, que maravilha. Agora, Então, em números de, não sei se o nome é escritura, se é contrato, número de contratos. Quantos até já entregou até agora? Os 2 anos. Olha, nós temos aí mais de 1.000 contratos aprovados. E aí eu não entendo a resistência de quem não quer. Porque se você tem 1000 de sucesso, você pode ter 20.000, 30.000. Eu tenho esses números de cabeça, porque olha só, quando a empresa foi criada e foi estabelecido que nós trabalharíamos só na macrozona rural, eu lembro desse número. Foi nos repassado dentro do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, 5.160 processos, tá? Desses, tinha processo com contrato, sem contrato, em área urbana, em área rural, e a gente precisava fazer um limpa da base. É por isso que toda semana ele me perguntava, toda semana não, era dia sim, dia também. Quantos números eu fico? Qual o processo, meu? Calma, doutor, estou organizando aqui.
5.160 processos, em torno de 1.200 já tinha contrato, ou seja, ia para monitoramento, tiramos os urbanos também, e nós assumimos a ETE com 3.750 processos na macrozona rural. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho mais processo analisado do que a analisar. Nós já invertemos esse conta-gotas, esse relógio, essa ampulheta, né? Então, hoje, a gente tem muito menos processos analisados do que analisados, porque isso tem que ser dito também, a regularização, quando ela chega, ela dá muita notícia boa e um grande marco que a gente tem é que a maior parte dos produtores não parcelaram, ou seja, mantém as condições, mas tem notícia ruim também. Tem gente que a área está dentro de parque, de unidade de conservação, tem gente com área menor que 2 hectares, tem gente que parcelou, virou condomínio. Então também tem uma notícia ruim e a gente precisa também alcançar esses processos para mostrar, ó, aqui é um trabalho sério, guiado pelos critérios da legislação. Então hoje a gente tem aí mais de 600 contratos entregues e tem esses 400 aí que estão nessa cifra. Tem gente que eu não posso entregar porque está com pendência de documentação, tem gente que nunca veio buscar, que é aproximadamente 100, 150 processos que nunca veio buscar o contrato de concessão. Então, esses hoje são os números, mas aí por que que eu vou só fazer uma parte aqui que você falou assim, por que o descrédito? Eu entendi já isso também. Porque se acostumou dentro do Distrito Federal, falar de regularização até o contrato de concessão, como se o contrato de concessão fosse o fim da linha, fosse o último ato. E o contrato de concessão, ele é muito benéfico, porque ele abre crédito, ele traz segurança jurídica, mas ele não é a regularização fundiária propriamente dita. A regularização, ela é a escrituração. E é por isso que eu ficava no pé do presidente, falava, ô chefe, é o seguinte, a ETR está bem, estamos fazendo sucesso, revolucionando, só que se a gente não vender, nós somos mais do mesmo. Nós temos que agilizar o processo de alienação. Então, assim, hoje a gente fala, lançamos o primeiro edital de venda. Para além de falar do número, da quantidade de imóveis, ou enfim, o que nos alegra mais é porque a gente rompeu uma barreira, isso nunca foi feito. Então as pessoas que até então desconfiavam, e tem muitos críticos, inclusive, que eu sei que vão estar assistindo aqui, que falavam assim, duvido, eu só acredito quando botar na prateleira para vender. Cadê o edital? No dia da gente lançar o edital na Agro Brasília, eu recebi isso. Mas é edital de quê? Esses editais de vocês aí é uma farsa. Eu quero receber o edital de venda. Eu falei, pois venha ver com seus próprios olhos. É o edital de cadastramento para venda. Então a gente mudou, a gente conseguiu quebrar essa barreira. E aí, eu posso te falar o seguinte, nas áreas em que a gente já tinha feito um trabalho, na Vargem Bonita, no Caúbe, Riacho das Pedras, Boa Vista, etc., todas as fazendas que a gente colocou no edital, muita gente que ficou de fora porque desacreditou o nosso trabalho lá atrás, correu na ETS. Dele o contrato, cadê? Eu falei, agora entra na fila, exatamente, entendeu? Então, o fato de ter colocado à venda, ele é muito mais simbólico do que, são quantos hectares, eu não me apego muito a isso. Eu me apego ao fato, olha, mudamos, viramos uma página. Agora o produtor rural vai ser tratado com respeito, porque ele vai ser dono da área dele, ele não vai ser concessionário, ele vai ser dono, ele vai dispor do direito constitucional de propriedade. Então isso pra gente é um maior orgulho, assim, de fizemos o trabalho, né, doutor? O bate-papo é muito bom, mas existe um preconceito contra a área rural. Eu sinto isso. Eu te explico por que esse preconceito. Recentemente eu fui entregar um contrato num produtor rural pequeno, e a casa dele tinha uma piscina, e tinha uma churrasqueira. Algumas pessoas, ele tem até piscina? Como se fosse assim proibido, como fosse uma coisa do outro mundo, um produtor rural tem uma piscina, tem uma churrasqueira. Um produtor rural, ele é um cidadão como qualquer outro, ele paga os seus impostos. Merece todo Eu respeito coisa para você, Eduardo, com toda certeza. Não existe cidade sem campo. Cidade não produz alimento. O alimento é quem produz é o campo. Esse cidadão levantou 5 horas da manhã para cuidar dos tomates dele. Então não existe, doutor. E as pessoas têm esse preconceito. Aqui na cidade, o cidadão tem direito a ter a sua casa própria. Ele tem direito de incentivo para comprar a sua casa própria. Por que não pode ser estendido isso ao produtor rural que alimenta a cidade? Então, existe um certo preconceito em relação ao produtor rural. Mas, com certeza, Eduardo, eu sou idoso, posso te falar isso? Assim, jovens, há 50 anos atrás, Eduardo, quem morava na roça, e quem está nos ouvindo sabe disso perfeitamente, não existia energia, não tinha televisão, E eu tenho saudades dessa não época. tinha telefone, não tinha banheiro dentro de casa, não tinha água encanada, tomava banho no córrego e vinha jantar para dormir. Hoje o produtor rural
tem assistência desse sentido. Ele tem um sinal de televisão, ele tem uma parabólica, ele tem uma água, ele tem uma geladeira, ele tem um freezer. Mas o pessoal que mora na cidade, o urbano mesmo, não conhece a realidade do campo. Tem um aspecto aí que é importante chamar a atenção. Eu sou da época que a gente matava o porco, fazia e botava a carne na lata. Eu sou dessa época, ia borrer a carne na lata. E o que que acontece? Aquela época, assim, quando eu falo que eu tenho saudade por quê? Aquela época, quando não tinha energia, a gente sentava na varanda, acendia um fogo, botava uma espiga de milho ou uma batata doce para assar. Hoje não, hoje você chega na roça, cada um com o seu telefone, o outro na televisão, o outro. Não tem. Acabou aquele negócio da conversa gostosa na varanda. Não sabe Olha, eu disso. quero te dizer que daqui uns dias não tem mais enxada, foice e machado na padaria. Com certeza. Porque tecnologia é para isso. Todos os países do mundo que fizeram investimento na educação, na ciência, na pesquisa, o desenvolvimento, e lá no primeiro mundo. E o Brasil está caminhando para isso graças à Embrapa. Se referindo à Embrapa, graças à Embrapa. a gente não pode deixar de fazer. Tem 2 órgãos que eu adoro. Adoro. Se eu estou sentado aqui, eu devo à Embrapa. Imagina o Brasil sem a Embrapa. A gente estava indo. A Embrapa transformou o Brasil de importador de proteína animal e vegetal para exportador de proteína animal e vegetal e alimenta hoje 1/3 da população do mundo. E se não existisse a Emater, o que seria do produtor rural? A extensão rural. É. Aí, doutor, eu quero só fazer uma observação aqui para quem está nos ouvindo. Primeiro é o seguinte: siga as nossas redes sociais, entre lá no YouTube, ative o sininho para você receber as notificações e se inscreva no nosso canal, Pode Falar DF. O que eu quero dizer para a garotada e para o papai e para a mamãe que está ali atrás assistindo a gente? O leite, ele da caixinha, ele sai do campo, né? O ovo, ele sai do campo. Você pega as crianças de hoje na cidade e fala assim: esse leite de caixinha aqui foi feito por quê? Ele não sabe que tem uma vaquinha. Hoje nem plantar feijão no algodão, os meninos plantam copinho. O copinho antigamente Não era. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês, do meu amigo Túlio, do Dr. Cândido, da ETR, diretor da ETR, presidente da ETR, o Reginaldo, que é presidente do CDRS, e dizer que a gente pode fazer outros programas. Hoje o nosso horário está um pouco apertado e eu queria que o senhor mandasse aqui nessa câmera um recado aí para os produtores rurais. Então, parceiro aí. Eu quero mandar um recado para você, Eduardo, por abrir esse espaço, o Reginaldo, Sérgio Leão, que está aqui do lado também, que faz um trabalho excelente aqui em Brasília, através da FEPRO Rural. Eu acho que ele ocupou um espaço com naturalidade e com simplicidade para fazer gente feliz no campo. Você imagina a felicidade do cidadão quando recebe uma marca, quando recebe um implemento agrícola, ele recebe um adubo, um inseticida, um herbicida, ele fica feliz. Mas a maior felicidade de um produtor rural é ser dono da sua terra. Esse é o nosso objetivo, para que ele possa viver feliz com a sua família, com segurança, sabendo que se um dia ele faltar, a viúva está garantida. E se a viúva faltar, o viúvo está garantido. É isso que nós buscamos. É o desejo do governador Ibanez. É levar paz social para você que está no campo. Acredite, vamos chegar também na sua propriedade. Túlio, 1 minuto naquela câmera ali, Túlio. Eu quero agradecer demais a oportunidade de ter vindo aqui, o convite aqui do Reginaldo, estender os nossos cumprimentos a todos os presidentes de Conselho Rural, também são 9, e nós temos feito um esforço hercúleo aí para participar de todas as reuniões dos conselhos, ouvindo a demanda da comunidade rural, e a gente até ampliando esse espectro aqui, Eduardo, porque a regularização ela não é uma finalidade em si mesma, ela demanda serviço público, assistência, creche, transporte. Então a gente começa a entrar num mundo e não tem como ir nessas reuniões dos conselhos e não sair de lá compadecido com a situação do nosso semelhante. Tem lugares aqui que produzem, são altamente produtivos e não tem sequer água encanada, não tem energia elétrica de qualidade. Agradecer também o empenho desses presidentes por confiarem no nosso trabalho e de fazer parte dessa revolução no campo. Hoje a gente trabalha desde os grandes produtores até os assentamentos também entraram na nossa pauta. Dr. Cândido aí foi o grande piloto da alteração da legislação para que os assentamentos tivessem uma alternativa, tivessem uma luz no fim do túnel para que fossem enquadrados na lei de regularização. Então, para mim é muito gratificante fazer parte desse movimento, fazer parte da mudança da história, sobretudo de regularização aqui no Distrito Federal. E é o que eu sempre falo, vamos juntos construir um novo caminho na regularização rural do Distrito Federal.
Vamos lá, Reginaldo, manda ali um alô para os seus Sim. cooperados. Primeiramente, quero agradecer, Eduardo, aí, pela oportunidade, esse trabalho aí que você está fazendo, dá oportunidade realmente para a gente falar. Também, né, doutor Cândido, Túlio, o Sérgio Leão, que é a pessoa também que vem buscando aí esse desenvolvimento da área rural, e também os nossos produtores, né, que realmente são lutadores aí que traz aí alimentação para dentro aí da casa do brasileiro, né. Então só tenho a agradecer mesmo essa caminhada, que ainda está longe ainda de ter uma vitória aí que a gente quer, a legalização de tudo. Isso é bom demais. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Esse bate-papo foi esclarecedor, sensacional. Se Deus E só para concluir, se me permite, você sabe que o Dr. Cândido é bom de verso, né? é, De verso, de poema, de poesia. E aí ele fez um que a gente faz junto aqui, a dobradinha aqui. então, Vou lhe explicar que essa poesia, eu tenho que ser sincero em relação a isso. Essas coisas fluem no sentimento. Ninguém consegue fazer uma poesia, alguma coisa, se ele não tiver com um sentimento, seja positivo ou negativo, seja bom ou seja ruim. E às vezes, quando as coisas ficam muito ruins, a gente não acha horizonte, tá difícil, o nó tá difícil de desatar, a gente não consegue avançar, e aquela agonia de ver aquela pessoa feliz no campo, a gente faz um versinho. Esses dias eu vou contar esse versinho, depois eu faço um com ele aqui, porque eu sofri muito para publicar o primeiro edital de venda. Confesso que sofri muito, muito, muito. Deus sabe o tamanho do sofrimento. E decidimos na casa do doutor Ibanez, já no final de tarde, são às 6 horas. Depois eu falei assim: eu tô cansado, eu vou para fazenda. Aí fui lá para o Mato Grosso e lá fiquei pensando, aí fiz um versinho que reflete justamente a minha dificuldade de chegar até naquele momento. Eu falei assim: eu preciso mais de Deus do que do ar. O ar eu só preciso por um motivo, é que o ar nos meus pulmões me mantém vivo, mas é Deus que me deixa respirar. Pode a mente tentar me corromper, pode o mundo fingir que eu não existo, mas eu sei que Deus me olha e tem me visto. Eu encaro o impossível frente a frente, insistindo de novo e novamente, até ele entender que eu não desisto. Eu não desisto de entregar uma escritura para um produtor. agora vamos pro verbos dos dois aí. Passou, puxa aí, vai. Eu não invejo a seu ninguém. Cada um colhe o que planta. Da colheita não foi tão, É porque não plantei bem. eu costumo ir mais além, Do que muitos têm por fim, não reclamo tempo ruim. mas que quero tempo bom eu não nego. Eu acho que a cruz que eu carrego foi feita para dois de mim. Aí, Tá lá dentro, tá lá. Depois disso tudo, é só agradecer a presença dos amigos aqui, dizer que eu fico admirado pelo trabalho de vocês, que o produtor realmente precisa disso. E nós vamos encerrar, porque o nosso tempo está apertado. Gente, até a próxima. Siga os nossos canais nas redes sociais, no YouTube. E até o próximo episódio.